Paz do Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por essa oportunidade de estudarmos juntos a lição da Escola Dominical. Esta feita estamos aqui com o presbítero Israel. Paz do Senhor, povo de Deus, é uma honra estar em mais um estudo. Amém. Eu sou o evangelista Fernando. Nós servimos ao Senhor aqui na Assembleia de Deus, em Nossa Senhora da Glória. Hoje vamos estudar a lição 5, que fala sobre o casamento é para sempre. O título da nossa lição textual: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 19:6. E a verdade prática, a vontade de Deus para o casamento, é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então vamos falar sobre esse mandamento que Jesus então vai mais uma vez revelar o princípio desse mandamento, que será o não adulterarás, e vai enfocar essa qualidade, a questão do casamento, que só pode ser dissolvido com a morte. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, na introdução aqui do plano de aula, diz que há o caráter vitalício do casamento e que a Bíblia condena o adultério. Então é isso que veremos quando estamos estudando sobre o Sermão do Monte, sobre essa ética que Deus requer do súdito do rei, que ele vive essa ética que tem que ser elevada, superior à justiça dos fariseus e dos escribas. A gente vai ver que também para o judeu, para aqueles doutores da lei, talvez simplesmente o ato do adultério que seria condenável. Mas Jesus demonstra que, como já viu na lição passada a respeito do homicídio, que o pecado ele nasce no coração. Conforme temos aqui em Tiago, Tiago 1, ele diz o seguinte: a respeito desse pecado que nasce no coração. Versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, esse pecado, primeiro, ele é concebido no coração. E, na sequência, se a pessoa não eliminar isso da sua vida, não se policiar, não buscar a direção do Espírito Santo para se libertar realmente desses pensamentos, acaba, então, consumando o pecado. E a gente vê aqui a preocupação de Jesus em relação à família. A família, ela é a célula máter da sociedade. E hoje a gente vive em uma sociedade pós-moderna em que não dão valor à família e não dão valor ao casamento. Então, estaremos estudando isso nessa lição, que os objetivos é apresentar a condenação do adultério, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também, e afirmar a indissolubilidade do casamento. Então, vemos aqui no primeiro tópico da nossa lição a respeito da condenação do adultério. Então, o Senhor Jesus ele vai tocar nesse ponto, porque, como a gente viu na lição passada, achava-se que matava apenas a partir do momento que consumava ali o ato de derramar o sangue, assassinar a pessoa. Mas Jesus demonstrou que, a partir do momento que a pessoa já começa a ter aquele sentimento ruim, o ódio, a cólera, ele já está ali propício a consumar um pecado do homicídio. Ele já é tratado como tal, já é réu de juízo. E como João citava também, dizia que o homicida, esse que odeia o seu irmão, é um homicida. Da mesma forma, o adultério. Então, quando alguém olha para uma mulher, ou uma mulher olha para um homem, cobiçando no seu coração, já com esse pensamento, já está também adulterando, como disse o Senhor Jesus, demonstrando que a lei ela tem um princípio, não é assim para ser interpretada só ao pé da letra. E ao pé da letra você fala, não, eu não fiz isso, você vai ticando lá as ordenanças, eu não faço isso, não faço isso, não faço aquilo, e acha que está de alguma forma louvável por isso. Mas quando a gente vê que é mais profundo o caráter daquele mandamento, a gente vê como nós somos falhos e necessitados do Espírito Santo, da direção do Espírito.
Aqui diz o adultério definido como uma relação sexual entre o homem casado, que o homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa. E também diz que a idolatria, todas as escrituras, era comparada com o adultério. O adultério é exatamente isso, é quando você quebra um acordo, uma aliança. E quando lemos aqui em Jeremias, o capítulo 3, versículo 8 e 9, vai dizer essa relação que Deus sentia ali traído pelo povo quando eles quebravam a aliança, quando eles iam atrás de outros deuses. Como diz aqui, então, e vi, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedir, e lhe dei sua carta de divórcio, que é que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama de sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Então Deus, ele comparou ali a idolatria do povo ao adultério, porque quebrou essa aliança. Israel cometeu esse pecado e depois Judá viu o que aconteceu com Israel e cometeu da mesma maneira. E como diz aqui, era comparado com uma prostituição. Então, Jesus, em relação a isso, ele vai dizer que a gênese desse adultério, a posição de Jesus é que está no coração. Como a gente viu, do homicídio, a antessala do homicídio é a ira, é a cólera. E também a antessala do adultério é essa cobiça, esse desejo. O adultério dizia, você pode até deixar um passarinho pousar na sua cabeça, mas você não vai deixar ele fazer um ninho. Então, da mesma maneira, pode vir um pensamento errado na nossa mente, mas nós não podemos deixar que esse pensamento se desenvolva, crie raiz e gere essa cobiça a ponto de, por falta de ocasião, não adulterar, mas quando tiver uma ocasião vai acabar fazendo esse mal tão grande a família, a esposa, filhos e a si próprio, que quem comete esse ato, ele realmente está sendo danoso à sua própria natureza, à sua própria vida, porque nós queremos ser súditos de Deus, queremos ir para o céu, então é o que nós devemos estar vigilantes. A Bíblia diz: vigiai e orai. Também temos aqui no terceiro subtópico os males do adultério. Então, ele vai prejudicar toda a estrutura familiar, gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Então a pessoa realmente é completamente abalada, toda a sua estrutura é destruída por causa desse ato. Então é algo que você não consegue remendar. É igual quando você tem ali, por exemplo, uma joia ou um objeto de cristal, você quebra e não consegue mais colar os pedaços. Bem assim, o esposo, a esposa, que destrói aquela confiança, destrói todos os planos, os sonhos e até mesmo o futuro dos filhos, porque acabam sendo abalados por aquela situação. O tópico 2 vai dizer: o que rege o coração regerá o corpo. Povo de Deus, estamos em mais um estudo. Esse estudo é muito excelente e fala sobre o casamento é para sempre. E nós queremos entender e estamos entendendo e aprendemos como que podemos lidar, como podemos entender essa mensagem, que o casamento é para sempre. Se o casamento é para sempre, então não podemos de maneira nenhuma ser de acordo com a separação. Por que acontece a separação? É isso que queremos entender. Onde é a fonte do adultério? Onde se começa o adultério? Então, vemos no tópico 2 dessa lição: o que rege o coração regerá o corpo. E vemos nesse subtópico primeiro o que procede do coração. Então, precisamos entender então o que significa coração. Podemos entender que a palavra coração ela tem um sentido figurado
na Bíblia a palavra de Deus. A palavra coração, ela vem do hebraico libado, que significa o homem interior, a mente, vontade, alma, inteligência. Então, o coração, quando fala na Bíblia do coração do homem, fala do interior, fala da alma, fala da inteligência, fala da parte mais fundamental, a mente. Então, é no coração onde se fixam os pensamentos, e a partir desses pensamentos que eles são, que podem ser executados através da prática. Então, é necessário entender onde se começa o adultério, quais são os princípios, como lidar, o que pode se fazer quando uma pessoa ela tem, de repente, chega desejos pecaminosos em sua mente, o que fazer? Então, é disso que nós estamos falando e podemos trazer como estudo excelente para que você, amigo estudioso, amiga estudiosa da palavra de Deus, possa entender a respeito desse assunto. Um cristão que tem coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Então é necessário ler a palavra de Deus, é necessário entender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. O homem é o que pensa. Como que nós podemos entender isso? Os pensamentos e ideias que estão no homem interior, seja o coração, são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para sua conduta. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. Então, o coração ele é responsável para qualquer ação, melhor dizendo, de uma forma mais direta. Ou seja, o pensamento primeiro é concretizado no pensamento, depois vem a prática. Então, a pessoa que percebe que está com um pensamento contaminado, que está sentindo sentindo desejos ilícitos, é necessário saber lidar com isso para que esse desejo ele seja banido do seu pensamento, para que não venha a concretizar. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Olha que coisa interessante. Então, qual é a saída? Se você, de repente, está sendo sufocado com pensamentos negativos, com desejos pecaminosos, qual é a saída? Qual é a ajuda? O que deve se fazer? Pedir a Cristo, porque eu sempre digo, onde eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. O homem sozinho, ele não consegue nada. Eu sozinho, eu não vou conseguir servir ao Senhor. Eu não vou seguir a minha caminhada agradando a Deus. Mas se eu pedir o auxílio, a direção de Jesus Cristo, do Espírito Santo, a gente consegue vencer. As tentações, elas estão aí, chegam ao nosso pensamento, na nossa mente, mas o interessante é não ceder à tentação, ou seja, não alimentar a tentação. É isso que é interessante para o cristão, para aquele que serve a Deus e que quer levar a sua cruz até o fim. Nós estamos também sujeitando o corpo ao Espírito, e esse Espírito aqui, ele está com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. É isso que
que eu terminei de comentar. Se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e atira para fora, para longe de ti. Mateus capítulo 5, versículo 29, parte A. Então, essa parte, de repente, seja mal entendida por muitas pessoas. Porque em Israel tinha devido a essa palavra, muitos judeus eles andavam de cabisbaixo para não, de repente, olhar a mulher, porque se ela se vir, está cometendo pecado. Mas não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando da alimentação. Nós podemos olhar para uma pessoa, admirar a beleza, pode ser o homem, pode ser a mulher, isso é normal. Agora, o que é pecado é quando é alimentado a ponto de se querer se concretizar. A cobiça, na verdade, a cobiça, que é o pecado. Mas, como vimos nesse tópico, precisamos pedir ajuda a Jesus Cristo e ao Espírito Santo para lutarmos e sermos vencedores. É verdade. Então, como falávamos na escola dominical, né? Essa condição que o Senhor nos apresenta aqui no Sermão do Monte fala a respeito de santidade. Isso. Nós somos salvos pela graça, mas Deus quer que nós vivamos num padrão de santidade. A cada dia nos aperfeiçoando. Não somos perfeitos, mas a cada dia a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer, como diz lá em João 15. Isso mesmo. Então, no terceiro tópico, ele vai falar sobre a insolubilidade do casamento. Porque o Senhor Jesus, então, ele tocou nesse tema. Porque para os fariseus, Moisés tinha dado, tinha na lei, deixado ali a ordenança, a questão do divórcio, a instrução sobre o divórcio. E dizia lá, se encontrasse alguma coisa indecente, o homem poderia dar a carta de repúdio. E os fariseus, como os judeus durante toda a história, começaram a fazer isso de maneira sem motivo nenhum, dando divórcio, dando a carta de repúdio. Jesus vai demonstrar aqui que o padrão que Deus cria, é um casamento hétero, tem que ser duas pessoas, união de duas pessoas de sexo oposto. É o único padrão que funciona, é o único padrão que pode cumprir o mandamento de Deus, crescer e multiplicar. Não existe outro ajuntamento, outro arranjo. Fala do crescimento da população. Tem que ser também um casamento monogâmico, ou seja, um só marido, uma só esposa. Em outros momentos da história, alguns patriarcas tiveram mais de uma mulher, mas ali não era sobre a chancela de Deus. Deus tolerava, até o ponto deles aprenderem realmente que, segundo eu li, a partir do cativeiro já não se falava mais nisso, em poligamia. Já tinham compreendido a direção de Deus, que era monogamia, ou seja, um marido e uma esposa. E indissolúvel. Não era para ficar, como hoje a sociedade, qualquer coisinha divorcia, Isso a gente via mais nos artistas, Casamento de 3 meses. Mas hoje, infelizmente, já entrou na igreja. Tem líderes que já estão na 3ª ou 4ª esposa. Então, esses que estão se portando dessa forma estão completamente contrários à palavra de Deus. Não foi assim que Deus criou o casamento, era para ser indissolúvel. A única forma de dissolver o casamento é a morte. Então, só a morte poderia, ou ainda por causa da dureza do coração, como Jesus vai explicar, ele abre a brecha em relação ao adultério. Se houvesse adultério, ainda poderia separar-se. Embora o padrão de Deus mesmo era haver perdão. Mas se não houver perdão, por causa da dureza do coração do homem, ainda há essa brecha na lei, de que esse adultério seria motivação para um divórcio. Mas, como falei, eles já estavam tratando aquilo de forma banal, o casamento. Então, é isso que Jesus vai entrar aqui. Eu lembro desse texto aqui de Malaquias, me chama muita atenção, porque estava acontecendo ali antes do período interbíblico, algo semelhante ao que os fariseus pensavam, ou seja, casamento é de qualquer jeito, não gostou, não vai com a cara, incompatibilidade de gênero, é só separar. Mas isso é contrário à Bíblia. Naquela época, até os sacerdotes estavam fazendo assim.
Olha o que Deus manda falar a respeito desse tema por intermédio de Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 13 a seguir. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizes, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conceito. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, né? Repúdio de vós. Deus aborrece o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então, por que o Senhor fez com que o homem, né, deixe a sua parentela, né, a mulher, se unisse e se tornasse uma só carne? Aí aqui está explicando, para que a semente, né, para que buscasse uma semente piedosa, ou seja, os filhos seriam santificados quando há essa união, né, amorosa, essa união, né, no padrão bíblico. E Deus quer que nós sejamos felizes. Aqui no subtópico 2 diz o que fazer para que o casamento seja para sempre. Então, o casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união. Então, tem conserto, né? A gente não pode fazer como na modernidade, tudo que está quebrado, joga fora, é descartável. Mas o casamento vai ter um conserto. Evangelista Fernando, o que eu vejo diante dessa parte aqui, é que nós podemos também entender o que causa a separação. E, segundo o autor, o Osiel Gomes, ele vai dizer que a separação ela é causada por falta de respeito entre o cônjuge, né? Entre os cônjuges, a falta de respeito, a falta de consideração, a falta do amor e, por que não dizer também, a falta do temor a Deus. Quando o casal ele tem temor a Deus, é a parte essencial, isso sempre que eu digo. É necessário para que um casamento ele permaneça sólido, é necessário, primeiramente, temer a Deus, e segundo, amar, respeitar e considerar. Porque se você não respeita, se você não considera, aí aquela não está presente, ou sei lá, a ausência, ninguém vai saber e às vezes finda cometendo o adultério, e isso aí é o que muitas das vezes causa a separação, a infidelidade, né? A infidelidade. Mas é necessário se amar uns aos outros, porque quando a gente ama, a gente considera, a gente respeita. Tem uma só carne, né? Exatamente. Se o outro dói, também dói. Tem que doer em você, se você é só uma carne. Tem um sentimento, né? Um sentimento igual, né? Como diz aqui, né? A base é o respeito, a amizade, o tratamento, carinho, dignidade, entre outros. E fala também a respeito do sexo. Quem criou o sexo foi Deus. Mas que sexo é esse? Aquele que né, esse relacionamento que existe debaixo da proteção do casamento, né? Não o sexo fora do casamento. Então, quando tem essa união sexual, né, a partir do momento que é uma só carne, como Adão falou para Eva, né? Você é sangue do meu sangue, né? Carne da minha carne, osso do meu osso. A mesma estrutura, né? Uma só carne, mesmo, uma só unidade ali. Então ele deve ser desfrutado pelo homem, pela mulher casado, e uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar, que se encontra lá em Colossenses 3, 10 e 11, vai falar a respeito exatamente da relação sexual. Então o casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios. Então o matrimônio que seja imaculado, né? O leito, como diz lá em Hebreus. E por último, o casamento é uma união indissolúvel, né? Então a gente já viu que tem que ser hétero, tem que ser monogâmico e indissolúvel. Só separa com a morte no caso da infidelidade, como também que o casamento, essa brecha. Essa parte que o senhor tocou, é necessário também entender a importância do casamento, que muitos casais eles apenas se casam para se satisfazer a carne,
E a gente entende e vê pela palavra de Deus e até socialmente que não é somente para isso, não é somente pelo prazer sexual que as pessoas se casam, que devem permanecer casadas, mas é para ter um companheirismo entre ambos, né, para realmente serem duas pessoas que vão lutar por ideais, né, união de propósito. Exatamente. Então é necessário entender e valorizar essa união de um estar com o outro em todos os momentos que precisar, de auxílio, de ajuda, de realmente a vida a dois, não só pelo prazer da carne, porque se a pessoa se casa somente para se satisfazer, é isso que muitas das vezes acontece também, a separação. Se ilude, né? Isso, exatamente. É como alguns estudos de casal sempre enfatiza, né? O casal ele tem que ter o pensamento não dele querer ser feliz, ele tem que ter o pensamento de cada um, né, dos componentes, querer fazer o outro feliz. Se você vai buscar receber só, né, você tem que ir para dar, né? E de estarem presentes, né, de estarem presentes um com o outro nas horas necessárias, em todos os momentos. Como juramento, no voto, isso, né? Isso mesmo. Estar na doença, isso na mesmo. saúde, né? Isso mesmo. Então, concluindo, irmãos, pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre. Esse para sempre até a morte, viu? Porque na eternidade, lá nesse caso, decide casamento. Mas a sua construção depende de uma vivência com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio, né? Então, quebrou, certa. Não é quebrou, troca, descarta, pega um novo, né? Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Deus. Então, todo padrão de Deus é bom, né? Todo conceito de Deus é excelente. E o Senhor, Ele nos ensina, né? E Ele tocou nesse tema porque os fariseus precisavam ouvir, os escribas precisavam ouvir, os discípulos que estavam se agregando agora à igreja nova, a igreja nascente ali precisava ouvir, e a igreja de hoje, mais que, né, urgente, né, é necessário ouvir, porque a gente viu que estamos abraçando o mundo nesse ponto. Os ensinos de Jesus, como a gente sempre está falando nas aulas, né, para os cristãos, né, geralmente a gente está falando em estudos, para aqueles realmente seguidores, quando fala cristão, falamos seguidores de Cristo, né? Que devemos manter a diferença e fazer a diferença. Que se o mundo, exatamente, porque mas o mundo faz, certo? Mas tem que saber que somos pessoas que seguimos os ensinamentos de Cristo. Então, se você segue os ensinamentos de Cristo, então deve seguir o que Ele ensinou e não o que o mundo ensina, porque o mundo está ensinando aí a muitas coisas erradas, e se o cristão não tiver cuidado, vai findar seguindo o padrão do mundo, o padrão do pecado. Mas devemos seguir o padrão, exatamente, a palavra de Deus. Então nós, se queremos herdar o reino dos céus, temos que entrar pela porta. Pela porta. E a porta é Jesus. Nós agradecemos, irmãos, por os irmãos terem acompanhado até aqui. Convidamos os irmãos para a próxima semana estarmos juntos novamente, né? E que os irmãos tenham uma boa escola dominical. Lembrando que aqui é subsídio. A escola é quando você chegar lá na sua classe e fazer aquelas 500 perguntas para o seu professor. Isso mesmo. E ajudar ele também, aleluia, contribuindo com o que você sabe. Graças a Deus, a paz do Senhor, até mais. A paz do Senhor.